Muito bem, eu tenho a grande honra de receber aqui o Daniel Campani. O Daniel Campani é um engenheiro de segurança do trabalho e, na verdade, nós aqui nesse programa que está ao ar há 24 anos, 24 anos, não é fácil manter um programa no Rio Grande do Sul, um programa de negócio, de economia, mas isso aqui, naturalmente, se mantém exatamente pelos conteúdos que nós trazemos aqui, como é o conteúdo que nós vamos debater hoje com o Daniel Campani. E, na verdade, esse é um segmento importante porque uma economia... Eu, como economista e professor de História do Pensamento Econômico, Daniel, obrigado pela tua presença aqui, é uma honra. A gente acompanha, assim, vê que essa questão da segurança do trabalho, a economia brasileira evoluiu, aumentou a taxa de produtividade, se tornou mais eficiente, muito em função das políticas de segurança do trabalho advindas a partir dos tempos, né? E hoje mais ou menos consolidadas, é isso? Bom dia, Silvio, um prazer enorme estar aqui falando com você e com a tua audiência. Muito obrigado pelo espaço. É exatamente isso, né? Eu sou formado em engenheiro ambiental e de segurança do trabalho, especialista em gestão, pessoas e processos. Acredito muito nesses pilares hoje. E a segurança e saúde no trabalho, ela está vinculada à sustentabilidade empresarial. Não existe hoje empresas que somente produzam e ceifam pessoas. Para nós termos ideia, os números no Brasil, pelo Observatório Nacional de Segurança, no ano de 2023, agora recente, nós tivemos 2.694 óbitos, acidentes fatais no Brasil. E o estado do Rio Grande do Sul é o terceiro estado, somente perdendo para São Paulo e Minas Gerais. Então, nós precisamos reduzir as taxas de acidentes fatais no Brasil. Esses números, Silvio, eles são números absolutos, fora as subnotificações, aquilo que não chega para o INSS, que são os empregos informais, que a gente sabe que no Brasil hoje é muito grande. Hoje o prejuízo brasileiro em relação aos acidentes de trabalho representa 4% do PIB nacional. São bilhões que são jogados fora por falta de prevenção ou investimento inadequado das empresas, que é aquelas empresas que têm o setor de saúde e segurança do trabalho, que ele é regido por uma lei, essa lei ela é de 1978, e não tem a efetividade da aplicação dos programas de gestão de saúde e segurança do trabalho. Nesse mês de abril, que é o mês do Abril Verde, a gente está aí com diversas campanhas de prevenção que foram instituídas pela OIT. Pois é. Veja bem, Daniel, a expansão, né, e a extensão desse prejuízo para a economia, 4% do PIB, para vocês terem uma ideia, o PIB brasileiro hoje é calculado em 2 trilhões de dólares. Vamos admitir que o dólar era R$5, 2 trilhões de dólares, 10 trilhões de reais. 10 trilhões de reais é o PIB brasileiro. 4% de 10 trilhões é 400 bilhões de reais. É muito dinheiro, né, que se esvai, né, por essas coisas aí que poderiam ser economizados. Exatamente, Silvio. O que falta para mudar esse cenário, né? E aí? O que a gente precisa fazer hoje? Nós temos hoje uma das legislações mais robustas, mundialmente falando. Nós temos 38 normas regulamentadoras desde 1978. Essas normas vieram com robustez técnica e o que está faltando é a gente entender de pessoas, né? Melhorar os ambientes para as pessoas. Inclusive a campanha do Abril Verde deste ano, ela está voltada à cultura de saúde e segurança. Mudar o ambiente organizacional, fazer com que as pessoas sejam o centro dos negócios. Quando a gente compra uma máquina, as empresas indústrias que compram uma máquina importada, muitas das vezes ela vai no mercado chinês e acredita que aquela máquina ela é 500 mil mais barata do que uma máquina europeia, na Alemanha, com uma tecnologia consagrada dentro das nossas normas regulamentadoras, dentro da robustez técnica que existe na engenharia alemã. O que acontece? A diferença para adequar uma máquina quando chega no Brasil, ela é muito grande em termos de valores. E às vezes o empresário não tem essa visão. Ele acredita que está fazendo um bom negócio. É uma deseconomia. Uma deseconomia, porque ele vai ter que adequar quando chegar no Brasil, vai ter esse custo de adequação dessa máquina e desse equipamento, fora se ele tiver um acidente grave, onde ele possa ter uma amputação e um prejuízo financeiro. Então, investir em saúde e segurança é cuidar de pessoas como primeira missão dentro da organização, valorização da vida e também estar vinculada à imagem e reputação da organização dentro da sustentabilidade empresarial.
Eu falo nas minhas palestras sobre se criar na empresa, isso é possível, nós não vamos chegar jamais à perfeição, né? A perfeição é de Deus, nós não chegaremos lá, mas sempre chegar próximos dela. E quando eu vejo tu falar assim com muito entusiasmo, viu, Daniel, eu acho importante isso, né? A gente ter paixão pelo que faz. No Abril Verde, parabéns ao pessoal que criou isso. Quando é que se criou esse Abril Verde, se designou Abril como verde? O Abril Verde foi um marco histórico e um marco muito triste. 1969, no estado da Virgínia, estado norte-americano, nós tivemos uma explosão numa mina, onde morreram 78 trabalhadores. Em 2003, a OIT, Organização Internacional do Trabalho, divulgou como um evento, um movimento mundial, no dia 28 de abril, que foi a data que ocorreu. E no Brasil foi intitulado como lei. Então, o Abril Verde é um movimento da sociedade, das instituições públicas, instituições privadas, né? E também dos trabalhadores e empregadores. Então, é um movimento único que é feito e que deve pendurar pelo ano todo, porque não basta a gente pensar em prevenção, em campanhas de segurança somente em abril, né? Nós temos que lembrar que o ano ele tem 12 meses e a empresa precisa fazer o quê? Trabalhar estrategicamente dentro. Sempre, no limite, né? Exatamente. Não conseguiremos a perfeição, mas todo o sistema de gestão ele trabalha dentro de uma melhoria contínua. Então, melhorar processos dentro de uma empresa é entender o ramo de negócio, ter um mapeamento sobre os perigos e riscos, trabalhar em cima da melhoria, do que a gente pode fazer, estabelecer as metas no início do ano e aperfeiçoando e melhorando no decorrer do ano e reavaliando o teu sistema como um todo. Então, complementando, assim, o que eu quero dizer, assim, quando se trata dessa questão da segurança de saúde e segurança do trabalho, né, também se trata na questão de criar um ambiente de felicidade na empresa. O que é um ambiente de felicidade? Um ambiente em que todo mundo tem as suas regras, se respeitam, né, e há exatamente essa sincronia, não só entre o capital e entre o trabalho, nos relacionamentos entre as pessoas. E quando você cria isso, né, Daniel, e acrescenta essa questão aí da segurança do trabalho, quer dizer, uma política de prevenção, isso também traz uma certa segurança para o trabalhador, né? E faz com que o ambiente seja melhor para trabalhar, né? Perfeito, Silvio. A segurança psicológica, né? Exatamente. Quando a pessoa se sente feliz no trabalho, ela se sente segura por uma máquina... Aumenta a produtividade dela e da empresa. Aumenta a produtividade dela e da empresa, perfeito. Isso é comprovado através de estudos, tá? Teóricos e práticos, né? Eu, como um consultor que vivencio dentro das empresas, a gente tem esses dados. Pessoas felizes produzem mais, se cuidam mais, têm menos taxa de turnover, de rotatividade dentro das empresas, e elas ficam mais tempo dentro das empresas e falam melhor dessa empresa, porque ninguém quer sair de casa hoje e ir para um ambiente de trabalho onde tu tem um ambiente hostil, um ambiente que tu não se sente valorizado, um ambiente inseguro. Você tem uma máquina ali que ela é insegura, que ceifou a mão de um colega que teve uma amputação, como que eu vou produzir num ritmo adequado? Eu vou produzir mais lento porque eu estou vendo que aquela máquina está sem proteção. Eu vou produzir com insegurança, eu vou produzir sobre estresse emocional. E isso acaba refletindo na empresa, no ambiente laboral como um todo, né? Perfeito. Essas políticas que estão sendo feitas hoje, tu achas adequadas? O Rio Grande do Sul, por exemplo, nós temos aqui no estado, né, Daniel, tu tem conhecimento disso, uma série de setores em que nós fomos pioneiros, né? Nesta área da segurança do trabalho, saúde e segurança do trabalho, como é que está o Rio Grande do Sul em relação ao país? Nós estamos bem, mas sempre com possibilidade de evoluir, né? Melhorar melhor. A área de saúde e segurança ela é uma área que está em evolução constante. Nós temos hoje inteligência artificial entrando, a robótica entrando dentro das áreas industriais, onde o ser humano colaborador ele está sendo substituído em áreas de riscos, né, para um robô que vai lá e realiza aquela tarefa. Ou seja, tu diminui o teu tempo de permanência de pessoas numa área de risco, diminui a questão de ter que pagar insalubridade e periculosidade, e tu tem uma produtividade maior e mais segura. Isso também é uma parte da gestão estratégica, né? Que vem substituindo pessoas. Tá, mas Daniel, mas o que deve ser feito com essas pessoas? Capacitar e qualificar elas para operarem os robôs. Então, o capital humano, com desenvolvimento, com conhecimento, tu agrega valores. Tu tira aquele cara que é somente operador de apertar o botão, fazer aquele trabalhador que somente aperta o botão para conseguir com que o robô
faça essa repetição de dados e de uma forma mais segura e com maior coerência. O robô pode errar também porque ele é programado por uma pessoa. Perfeitamente. E me diz uma coisa, da área industrial, todo o segmento da área da indústria, qual é aquele segmento que hoje desponta como mais problemático do ponto de vista de incidências da questão de acidente do trabalho? Nós temos um grande problema na construção civil, Silvio, tá? Já ainda, né? Mesmo que toda a evolução, né? Mesmo toda a evolução, com todo o sistema de prevenção, com grandes construtoras investindo, né? Perfeito. Muito, mas ainda ela está um pouco atrasada. A construção civil ela tem um problema na questão do baixo grau de escolaridade, né? Das pessoas que estão lá, infelizmente, ainda não entendem o que é saúde e segurança. Entende que saúde e segurança é uma regra que alguém tem que impor. E isso tem uma falha no próprio curso de formação da prevenção de acidentes. Nós fomos, no Brasil, muito taxados a fazer prevenção por comando e controle, onde, na verdade, nós temos que fazer prevenção porque é a valorização da tua vida. Se você se cuida, se eu me cuido, nós temos o dever de voltar para nossas famílias, para os nossos amigos. Então, entender que saúde e segurança é um valor, a vida, que é um valor onde as pessoas devem ter como um valor próprio, intrínseco delas, é bem diferente da gente colocar uma política, estabelecer uma política por obrigatoriedade. Essa política por obrigatoriedade, ela é durável desde que eu tenha a presença de um profissional de saúde e segurança naquele ambiente. Se eu não tiver, perfeito, a pessoa não tem nível de conscientização. Esse tipo é um tipo de valor, né, Daniel, que tu tem que introjetar. Se tu não introjetar como um valor que tu sabes que aquilo faz bem para ti, que é preciso que esse valor seja preservado, seja conservado e seja, sobretudo, respeitado, não adianta ter uma segurança que venha de fora, algo de fora que não vai adiantar nada. Com certeza, né? É um valor que está relacionado à dignidade humana, né? A pessoa sentir que saúde e segurança também, se valorizar. E, para isso, precisa um trabalho muito forte, massivo, de conscientização. Tanto da alta gestão, da liderança, né? Dos CEOs, diretores, presidentes das empresas, vindo para gerentes, desde a área estratégica, tática, até chegar no operacional. Porque essa linha de comunicação, dentro de um valor que está estabelecido na empresa, visão, missão e valores, se segurança é um valor, se ela está vinculada a não perda de pessoas, a não perda de produtividade, ela tem que ser estabelecida a nível de direção e não fazer que no meio do caminho se perca essa comunicação, que é o que a gente tem visto hoje em algumas empresas. Esse valor está na alta direção, mas às vezes quem está intermediando, né, na área tática para operacional, chega numa mensagem diferente. Vamos produzir a qualquer custo. Não, vamos produzir com qualidade, segurança, respeitando o meio ambiente e valorizando o nosso produto, que é a nossa melhor ferramenta, que são as pessoas. Bom, eu tenho a certeza que vocês estão gostando muito da entrevista com o Daniel, porque esse tipo de assunto é importante, porque ele nos agrega muito a nós, a todos nós. Inclusive, essa questão de saúde e segurança do trabalho não é só na empresa, é em casa também, né? Em casa nós temos que ter certos cuidados com esses aspectos aí que nós, de certa maneira, tratamos muito e levamos para as empresas. Mas as empresas também, a nossa casa, eu sempre digo assim, a primeira empresa que nós aprendemos a administrar na vida é a família, né? Dentro de casa, o nosso lar, que é uma mini empresa, e nós precisamos ter esses cuidados também. Daniel, muito obrigado pela tua presença aqui, tenho a certeza que tu virás mais vezes, porque esse é um assunto importante e nós precisamos colaborar com isso para que as pessoas tenham mais felicidade nas suas vidas profissionais, sejam competentes, produtivas, aumentemos a produtividade do trabalho no Brasil, que ainda é baixa, né? E existem dados aí, tu comprova certamente isso, que a economia brasileira poderia aumentar em 40% a sua taxa de produtividade se não fossem os acidentes do trabalho e a má produtividade do trabalhador também em função disso. Um grande abraço, até a próxima. Muito obrigado, Silvio. Uma satisfação enorme estar aqui com vocês hoje.